Fala aí, galera! Meu nome é Natália Machado e esse é o programa Fala Aí, um projeto dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda da Universidade Veiga de Almeida, campus Cabo Frio. O nosso principal objetivo é divulgar os curtas e documentários feitos pelos alunos e falar um pouco da experiência de cada produção. Toda semana, um novo programa será lançado no canal da Agência Experimental de Comunicação da UVA Cabo Frio. E a nossa primeira convidada é a Isabelle Alves, estudante de publicidade e uma das produtoras do documentário em curta-metragem Despir-se, que fala sobre gordofobia, racismo, intolerância religiosa, machismo e transfobia. Isabelle, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E conta um pouquinho como é que foi esse processo de produção do curta. Como toda produção, foi complicado. Chegava um momento que a gente não vai conseguir, o que a gente faz? Mas assim, depois que a gente vê o resultado, é muito gostoso ter a sensação, nossa, foi eu que fiz. É quase um filho, né? Você olha assim com muito carinho. A gente chegou a se emocionar mais de uma vez assistindo. Foi muito gostoso de fazer. E como é que foi que vocês escolheram o tema, como vocês escolheram os personagens, quais tipos de preconceitos seriam abordados? Então, o tema ele surgiu em conjunto, uma conversa do grupo. A gente decidiu falar sobre isso por ser uma coisa assim que acontece muito e que acaba afetando a vida de muitas pessoas, né? Os entrevistados, a gente decidiu que seria bacana fazer com pessoas da faculdade, até para rolar essa identificação quando o público fosse assistir, né, no dia do evento. E a gente foi caçando gente e conversando e tudo mais, e a gente se identificou bastante com as histórias que a gente escolheu. Durante todo o fim de depoimento dos personagens, né, vocês destacam a palavra, o termo dispa-se, né? Qual a importância desse termo no contexto do curta de vocês? Então, a ideia do dispa-se era passar esse conceito de abandonar alguma coisa, né? E quando você acaba se despindo, você abandona alguma coisa. Então a ideia era essa, fazer com que as pessoas abandonassem alguma prática. Então você já se despiu hoje, porque com certeza qualquer um se identifica com alguma coisa do documentário, aquela pessoa vai se identificar. Vocês, alguém do grupo, da equipe, né, da produção, já tinha alguma experiência em curtas, em linguagem audiovisual, alguma coisa? Não, nenhuma. Isso foi bem desesperador. Mas, assim, eu acho que a primeira vez de tudo a gente sente medo, né, no início, caramba. Acho que foi a primeira experiência de todo mundo, assim, com alguma coisa tão prática e que a gente viu que, caramba, vai... Quando a gente percebeu a proporção que o tema estava tomando, sabe? Durante as entrevistas, a gente se emocionava por trás das câmeras, então a gente já tinha noção que ia ser uma coisa grande e que ia falar com muita gente. Então o processo foi... No início deu medo, depois a gente foi no embalo e deu tudo certo. Essa matéria era a oficina de comunicação, né? E como vocês fizeram, vocês pensaram a estética do documentário? Fotografia, trilha sonora, essas coisas. Então, a estética a gente quis fazer uma coisa bem simples, até principalmente para deixar os convidados confortáveis. Então a gente quis trabalhar uma luz assim, que não fosse nada muito aceso, até porque eles iam se despir mesmo, né? Então foi um momento muito delicado até a gente trabalhar com isso, mas a ideia foi essa, foi deixar um ambiente confortável tanto para quem fosse assistir, mas principalmente para quem estava ajudando a gente, né, dando a entrevista. O documentário de vocês foi bem tocante, né? Foi bem marcante. Eu acho que todo mundo aqui assistiu o documentário e eu estava lá presente no dia que foi exibido e foi muito emocionante. Vocês tiveram algum feedback do público? Alguém falou, nossa, eu me identifiquei? Sim, a gente recebeu esse feedback até de uma forma bem legal, porque a gente já sabia que ia tocar as pessoas, mas no dia foi assim, quando acabou,
o público levantou para aplaudir e aí eu comecei a chorar, todo mundo começou a chorar. Foi muito emocionante. E depois também, pela página que a gente colocou numa página no Face, a gente recebeu algumas mensagens e tal, até agradecendo. Ai, nossa, obrigada, me identifiquei, gostei muito. No final do curta, vocês fizeram uma homenagem ao professor Ricardo Paes, que infelizmente nos deixou no início de 2016, né? Ele foi uma inspiração para vocês, de certa forma, para escolher o tema, fazer esse documentário? Com certeza, eu acho que para todo mundo que conheceu o Ricardo, que conviveu com ele, que teve aula com ele, de certa forma ele foi uma inspiração em alguma área, né? Principalmente a profissional, porque ele era, nossa, profissional, assim, maravilhoso. E a gente, desde o início, essa foi uma vontade nossa, homenagear ele, porque, assim, o primeiro contato que a gente teve com esse estúdio na faculdade foi na disciplina dele, e ele acolheu a gente aqui com muito carinho e, assim, ensinou com muita paciência, enfim. E a gente queria muito retribuir esse carinho de alguma forma na nossa produção, né? Então, a gente, de uma forma simples, a gente conseguiu passar esse carinho através do que a gente fez. O Ricardo, ele realmente era uma pessoa incrível, né? Para finalizar, Isabelle, dá uma dica para os alunos que vão fazer curtas ou documentários. O que você pode passar para eles da sua experiência? Primeiro, o legal é buscar referências, né? Decidir o que a gente quer fazer exatamente, porque essa é uma parte muito difícil também. O que abordar, como abordar, buscar referências e, assim, seguir a intuição, sabe? Seguir o coração. Quando a gente faz com amor, independente do que seja, a gente consegue um bom resultado. Isabelle, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, você ter aceito o nosso convite. Imagina. E ter compartilhado a sua experiência no mundo dos documentários com a gente. Nossa, você é uma produtora. Muito obrigada. E é isso, essa foi a primeira edição do Fala Aí, já está terminando, mas se você quiser rever este programa, é só acessar o canal da Agência Experimental de Comunicação da UVA Cabo Frio, que lá você vê tudo que já rolou aqui no Fala Aí. Assista agora ao incrível curta Despir-se. Tchau e até a próxima! Meu nome é Wagner, eu sou estudante de jornalismo, tenho 24 anos. Não basta ser preto, tem que ser gordo. Eu sempre fui gordinho e isso me acarretou vários problemas durante a vida. Apesar de ter uma mente muito forte para questões de preconceito, porque quando você nasce negro numa sociedade racista, você acaba tendo que se adequar e ser o máximo possível, se resguardar o máximo possível. E eu vi ao longo da minha adolescência que eu não iria arrumar ninguém por ter o corpo que eu tinha. Então eu via todos os meus amigos indo à praia e eu não queria ir à praia porque eu tinha vergonha simplesmente de tirar a blusa. Não queria tirar a blusa porque eu tinha um corpo que não era o padrão de que a sociedade dita, né? Então isso ficou martelando muito na minha cabeça durante muito tempo e eu ainda sofria por esse preconceito. Hoje não mais, porque eu sei separar as coisas e a minha mente ela já filtra essas coisas, mas no meio da loucura da puberdade, adolescência, todo mundo quer namorar, todo mundo quer sair, se divertir, e eu queria simplesmente poder curtir uma praia. Para muitos isso pode ser uma coisa simples, mas para mim já era muito ter que tirar uma camisa. E o engraçado é que eu era sempre o último a tirar a camisa e as pessoas ficavam esperando o momento de eu tirar a camisa para poder falar do meu corpo. E não só isso, não só o corpo, eu tentando emagrecer, engordar, o meu corpo me deixou algumas marcas que não voltam atrás.
Eu tenho estrias que... mais uma coisa que a sociedade diz que não é belo. E o meu corpo... Por muitas vezes eu neguei o meu corpo. Eu parava na frente do espelho, olhava, eu falava, meu Deus, como é que eu vou conseguir alguém? E eu namorei muito tempo, não tirava a camisa nem para a pessoa que eu amava, porque eu tinha vergonha. E a parte de ser negro, eu fui descobrir que eu era negro conforme os preconceitos que eu sofri na vida. A minha avó paterna, ela foi criada pela patroa. Ela foi descobrir depois de velha, já depois de adulta, que era filha da empregada. E essa empregada, que é a minha bisavó, ela sofreu racismo da própria filha, que não sabia que era mãe dela. E essa minha avó, a mãe do meu pai, ela é racista. E uma pessoa racista, ela cria filhos racistas, ela cria netos racistas. E eu não aceitava a minha cor, eu simplesmente fugia disso. Eu por diversas vezes escutava dos meus tios que preto, quando não cagava na entrada, cagava na saída. E sem contar que a minha mãe, ela é branca e o meu pai era mais claro que eu. Meu pai faleceu e ele era mais claro que eu. E eu sofri com a minha família porque eles diziam que eu não era filho do meu pai, simplesmente porque meu pai era mais claro que eu. Como uma família que minha mãe é branca, numa família que a mãe é branca, o pai é claro e o filho nasce negro, mas eu estava puxando todo um DNA da minha família. Enfim, a gente vive numa sociedade racista, totalmente racista, que eu pude na universidade ter essa noção de quanto a sociedade racista. Numa turma de 80 alunos, é incrível que a maioria ainda sejam brancos, sendo que na sociedade mais da metade são negros. É um peso que poucas pessoas sabem o que é e talvez eu não consiga expressar isso de forma tão sentimental, porque quando você sofre, você cria uma barreira contra isso e você se torna forte e passa a lutar a favor. E foi na faculdade, na universidade, que eu aprendi a lutar pela minoria da qual eu faço parte e tenho muito orgulho disso. Preto, quando não arrasa na entrada, arrasa na saída. Meu corpo, minhas regras. Eu decido aonde eu tiro a camisa, quando eu uso e quando eu não uso. Meu nome é Flávia, tenho 20 anos, curso Psicologia. Quem usa batom vermelho é puta. Bem, eu acho irônico, no mundo de hoje em dia, tão moderno, você vê atitudes tão primitivas. É muita gente querendo mandar na atitude dos outros, ou querer ter razão no que você querer mandar, de certa forma, no que você vai vestir, ou no que você pode ou não fazer. E não é bem assim. Muitas pessoas acham que isso nem existe mais, mas existe muito mais do que possam imaginar. E praticamente todas as mulheres já foram alguma vez vítimas de situações como essa. Bem, eu lembro bem que uma vez eu estava trabalhando muito, estava bem cansada e meu namorado me chamou para sair com os amigos. Eu aceitei o convite. Cheguei cansada, fui pro meu quarto
buscar uma roupa para poder sair, né? E escolhi um vestido e um salto. Eu tava me sentindo bem com aquela roupa. E na hora que eu encontrei com ele e os amigos, ele falou que não sairia comigo vestido daquele jeito. Eu fiquei bem constrangida, porque tava falando na frente de todo mundo e eu achei uma cena desnecessária. Mas eu não atendi ao pedido dele. Eu simplesmente preferi não sair, mas não faria a vontade dele. Eu não me vestiria como ele queria. Cada um tem o direito de se vestir e de agir da maneira que bem entende. E ninguém tem direito de mudar isso. Eu acho incrível como lugares como uma balada e coisas do tipo, os caras, por ver você com uma roupa mais curta, acham que você tem a obrigação de ficar com eles. Entendeu? E não é bem assim. Eu me visto pra mim. E não pro outro, pra quem tá me vendo. Eu me visto daquela maneira porque eu me sinto bem. E só isso que importa. Eu uso mini saia sim. E eu mereço respeito. E eu não tolero machismo. Meu nome é Amanda, tenho 18 anos, eu sou estudante de comunicação social e chuta que é macumba. Tinha uma amiga na minha sala que ela tinha muito preconceito com a minha religião e através de informações e no dia a dia a gente começou a conversar sobre. E aí, através de compartilhando sobre a origem das raízes africanas, a origem do que é Umbanda ou Candomblé, porque eu expliquei isso para ela, a diferença. E com aqueles preconceitos, aquelas crenças do dia a dia, como mesmo a frase de chuta que é macumba ou é coisa de demônio, a gente começou a ter uma relação de amizade e a gente começou através do amor e da paz, que isso vem da minha religião, que a minha religião prega a paz, a caridade e o amor. E ela foi se desconstruindo e hoje ela tem uma outra perspectiva sobre a minha religião. E até hoje ela fala sobre como foi importante, como a desconstrução foi importante, a informação foi importante contra esse preconceito horroroso que como as religiões de matriz africana são vistas assim. E até mesmo, não só ela, como meus familiares, eles tinham preconceito, minha mãe tinha um certo preconceito e através também dessa desconstrução do dia a dia, levei ela, né, no centro de Umbanda, e ali ela viu que ali só tinha paz, ali só tinha amor, só tinha caridade, só abraçava as diferenças. E ela acabou se apaixonando também com a minha amiga. E queria dizer que a minha religião, ela vem de uma origem, a minha religião fala de resistência, ela fala sobre o que é amor, o que é a caridade e como você se doar ao outro, você ter paciência, você compreender o outro. E isso foi importante para a minha evolução, tanto espiritual quanto pessoa, e isso foi muito importante para mim. Tenho orgulho da minha religião e estou me despindo contra a intolerância religiosa.
liberdade, paz e boas energias. Meu nome é Caio, sou estudante de Comunicação Social e Jornalismo. Transfobia mata. Transfobia mata muitas pessoas se suicidam. Eu já tive um caso de tentar suicídio algumas vezes. Eu precisei de tratamento psicológico. Meus pais, eles não sabiam de nada. Então eu sempre fiquei muito fechado, muito quieto, e isso vem sendo trabalhado junto ao meu psicólogo por muito tempo. E hoje em dia, quando a pessoa se assume com essa identidade de gênero ou com sua orientação sexual, você está lutando. Porque, como dizem, lutar para mim é verbo. Então eu lutarei, nós lutaremos. É muito impactante quando você ouve a história de transexuais. A minha, por exemplo, ela é sofrida, mas existe 1000 vezes pior. Porque normalmente, vamos supor, a travesti. A travesti, ela é expulsa de casa quando se assume para seus pais. Ela não consegue arrumar emprego devido ao preconceito. E o seu único jeito de sobreviver é a prostituição. Então, quando a gente julga uma prostituta, você não sabe o que ela passou dentro de casa. Porque os pais rejeitaram ela, a sociedade rejeitou ela. Eu acho assim que, desde muito pequeno, a minha transexualidade veio aparecendo. Então, eu acredito que eu nasci assim. A gente não escolhe, não é uma opção. Nunca seria uma opção. Nunca ninguém escolheria ser transexual, travesti ou gay para você ser taxado de aberração. Não é nenhum tabu, porque o tabu não se compara ao tamanho disso, né? Então nós temos que ter essa conscientização, temos que saber enfrentar, temos que saber falar diante de uma situação dessas. Porque às vezes a transfobia acontece em lugares do nosso lado e quando a gente se omite, quando a gente fica na nossa, a gente está consentindo com aquilo. Estamos ajudando a ganhar mais força. Então eu fico realmente muito feliz de estar ajudando nesse trabalho, porque os transexuais, travestis, eles não têm visibilidade alguma na sociedade. Eu sei que quando eu sair da faculdade eu terei um enorme problema em arrumar emprego devido a esse preconceito. Mas eu vou estudar. Eu vou dar o meu melhor. A faculdade não tinha inclusão do nome social, que os transexuais usam. E como eu sou o primeiro da faculdade, eles tiveram que se adaptar. E eu acho que eu fui um dos primeiros passos que a faculdade deu. Principalmente no campus da UVA. Que a faculdade, ela não estava preparada para esse tipo de coisa, assim como muitas outras não estão. Então, devem se preparar sim, deve fazer inclusão do nome social sim. E deve facilitar nos trabalhos de retificação de nome, já que muitos ocorrem e não tem sucesso. Eu tive dificuldade também para achar psicólogos. Quando eu contava a minha história, muitos não queriam atender. Mesmo eu pagando, dando um alto valor, não queriam. Então, eu procurei o SUS. E eu conheci um anjo. E esse psicólogo me deu forças para seguir em frente. Ele se tornou mais que uma família. Acho que ele nem sabe disso, mas ele faz grande parte. Os pais, eles também devem saber apoiar seus filhos, porque eu enfrentei tudo sozinho, eu procurei ajuda sozinho.
E hoje eu tenho mais apoio dos meus pais, nem de toda a família, mas os meus pais, a partir do momento que eu passei a mostrar para eles documentários, a levar minha mãe às visitas ao psicólogo. Então ela começou a me enxergar de outra forma, porque até então os pais acham sempre que é uma fase. Só que é uma fase que durou 18 anos da minha vida. A transfobia quase me matou quando eu tentei suicídio. E hoje eu tô com a cabeça erguida, seguindo em frente. Então, por isso, hoje eu não suporto nenhum tipo de preconceito. E a transfobia